do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, nós começamos hoje um tema chamado avivamento espiritual, e eu queria que você abrisse tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 11, tá bom? Por favor. Avivamento espiritual, que a graça de Deus esteja trabalhando em nossos corações, tá bom? Pega aí a tua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amados, veja aqui no mesmo capítulo 6, o versículo 34. O 34 diz assim: não vos inquieteis, ou não fique ansioso, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, no versículo 11, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eles: não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. Então, o nosso andar com Deus, ele viu o que nós íamos passar, irmãos. Ele computou, calculou tudo que nós íamos passar. E Ele derramou de forma abundante, transbordante, de forma que a sabedoria para o dia de hoje, a graça para o dia de hoje, em comunhão com Ele, para hoje. Vamos viver o hoje. Porque o ser humano, ele tem uma tendência, amados, de viver no ontem ou no amanhã. Ansioso pelo cheque que vai cair semana que vem, ou triste, chateado, pensando em coisa que aconteceu ontem, antes de ontem. Vive na máquina do tempo. E o dia que nós temos é hoje. Até tem uma coisa interessante: o melhor presente de Deus é o momento presente, porque Deus está presente. São três significados diferentes da mesma palavra. O melhor presente de Deus é o momento presente, porque Ele está presente. Então, quando nós vemos que aqui e agora, se nós formos intensos, quantas vezes, irmãos, em momentos chaves da sua vida, você não está inteiro, a pessoa está falando com você, está pensando lá. Quer dizer, está só o corpo presente, está na igreja, mas a cabeça está lá, depois do culto. Quer dizer, o ser humano hoje, ele está tão disperso, Rosa, e você só consegue usufruir, extrair, se você estiver corpo, alma e espírito inteiro aqui. Senão, não. Sabe quando você não presta atenção e depois você não sabe se você desligou o gás ou não? Porque aquela hora é a hora para você estar inteiro ali, mas você está avoado. Ai, onde é que coloquei a chave? Coloque sempre no mesmo lugar. Você tem que ter um lugar para colocar a chave, você nunca vai perder a chave. Aí cada hora coloca no lugar, aí depois vai procurar na bolsa, não acha. Aí, onde é que coloquei a chave do carro? Será que eu fechei ou não fechei? Será que eu dei o alarme ou não dei o alarme? Irmãos, será que eu desliguei ou não desliguei? Então, nós vemos hoje que a sociedade está cada vez mais dispersa, avoado. A pessoa está trabalhando, mas não está ali, aí produz de forma medíocre. Ela está quase que sempre pensando nas coisas que aconteceram e que não aconteceram, vivendo de um passado que não existe mais, ou ansioso, preocupado com coisas que talvez nunca vai acontecer. Então está sempre no passado, no futuro, sempre fazendo uma coisa, pensando na outra, fazendo uma coisa, sem prestar atenção. As pessoas não estão mais inteiras. E nós vemos que no reino espiritual, para que Deus possa operar o culto racional, a Bíblia fala em Romanos 12:2, você tem que estar atento, interessado, voltado para aquilo. Senão, Jesus diz: eu passo e vocês me perdem de vista. Você não extrai aquilo que tem, porque falta de atenção. Aquela semente que ouviu e não entendeu, as aves dos céus levaram embora. Então aí, muita distração, irmãos. A vida está passando, muita distração, muito pensamento em coisa supérflua, ou, como eu falei, preocupado com o passado, com o futuro, com questões, ao invés de viver aqui e agora, usufruir o momento presente, louvar a Deus, ouvir os cânticos dos pássaros, agradecer porque o coração está batendo, que você está enxergando. Quantas pessoas agora estão sofrendo, irmãos? Passando momentos difíceis. Nós temos tanto que louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus por aquilo que é aqui e agora, isso nos dá força, nos dá ânimo. Você pode ver que as pessoas que estavam concentradas, os 300 concentrados, eles foram os vencedores lá. Os 300 de Gideão. Os dispersos foram rejeitados. Primeiro os preguiçosos, depois os dispersos. Então, a pessoa sabe que uma água concentrada, ela fura o metal. Mas a água difusa, ela não faz nada. Então, se uma pessoa não estiver intensa no que faz,
ela faz de forma medíocre. Nada que você faz assim de forma relaxada dá certo. E a vida cristã, ela requer de nós uma qualidade de atenção, de dedicação, de interesse, de perseverança, com excelência, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Mas a pessoa que está avoada, ela nunca vai viver o momento presente, ela nunca vai agradecer o que ela já tem, ela vai ficar pensando no que ela não tem. Ela nunca vai adorar a Deus pelo que Ele é. Então o que acontece? Isto aí é um roubo, irmãos, porque aí a pessoa nunca vai chegar a um avivamento, porque parece que ela está multifacetada, cada pedaço dela está numa coisa, ela não está inteira em algo. E alguém que tem excelência em algo é alguém que se dedica todos os dias, horas de treinamento naquilo, para chegar à excelência, à prática constante. Então que nós possamos dizer: Senhor, me ajude a estar inteiro no momento presente, porque às vezes nos rouba momentos que você está pensando em coisas que você podia estar ali adorando a Deus. Então o avivamento espiritual é o seguinte: Deus é fonte. Há muitos canais, irmãos, mas só uma é a fonte. O salmista diz: todas as minhas fontes estão em ti. Deus pode operar através de várias pessoas, situações, sonhos, profecias. Você abrir a Bíblia, Deus falar. Deus tem várias maneiras de falar com você. Muitos canais, mas Ele é a fonte. Então é importante que nós possamos entender que nós não somos fonte, nós não temos como nos virar sozinhos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós dependemos do Senhor, assim como a batida do coração, olha só, a respiração, ó, assim nós dependemos do Senhor. O nome do Senhor é a respiração. O Yod Re Val Re, sabe? O nome de Deus, Pai, Yod Re Val Re Yahweh. O Yod Re Val Re são 4 letras que significam: o Yod ele é inspirado, o Val inspirado, o Re é inspirado, aí tem o Val Re. Então, o nome do Senhor é: eu sou a tua respiração, é o nome do Senhor, sou o teu fôlego. Por isso que a palavra espírito e vento no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo. A palavra vento e espírito é o mesmo. Você veja: pneumonia, pulmão, pneumático, pneu, cheio de ar. A palavra pneuma é espírito. No grego, pneuma, espírito e vento. Entende? Aí nós podemos ver no Antigo Testamento a palavra ruá, que escreve com CH no final, é espírito e é vento. Tanto no Antigo como no Novo, mostrando que o quê? Que nós dependemos do Senhor como nossa respiração, irmãos. Não dá para dizer assim: eu já recebi Jesus 25 anos atrás. Não existe isso. A gente não vive de momentos religiosos. Essa ideia de momentos religiosos não agrada o Senhor. Domingo estou na igreja, na segunda não mistura a religião com a minha vida secular. Nós não temos vida secular. Não tem um dia específico. Quando nós vivemos lá em Hebreus 4, que aquele que crê em Deus entrou no descanso do Senhor, significa que hoje todos os dias são sábado do descanso para a nossa alma e domingo da ressurreição para o nosso espírito. Então agora o sábado, o que é o sábado? É Jesus. Jesus não quer que você apenas um dia você, porque o judeu era assim, ó, ele trabalhava 6 dias, no 7º ele descansava, né? Um dia ele dava para o Senhor. Hoje o Senhor quer o quê? Vamos ver Efésios 5:18. O que Deus quer? O tempo todo, todos os dias, amém, amados? Efésios 5:18. Ele diz: não se enche de vinho, não se embriague. Mas aqui, irmã Sandra, a nossa tradução diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra foi escrito aqui em grego, está na voz passiva contínua. Significa assim, o original: permitam-se ser enchidos continuamente pelo Espírito Santo. Ao nosso diz: enchei-vos do Espírito. Como é que eu vou me encher do Espírito? Quem me enche é Ele. Enchei-vos do Espírito. Não tem como eu me encher do Espírito. Permitam-se ser enchidos pelo Espírito continuamente. Assim como eu recebo a respiração, Rosa,
E o meu pulmão continua produzindo gás carbônico. Você pode ver que o pulmão não evolui a ponto de produzir oxigênio. Ele recebe oxigênio a vida toda. Assim, nós dependemos do Senhor a vida toda. Cada batida do coração nós dependemos do Senhor. Ele é a nossa vida, Romanos 5,10. Aqui o que nós estamos vendo é que Deus tem sabedoria passo a passo. Ele não faz de nós uma pessoa sábia em si mesmo. Sabe por quê? Se Deus derramar sobre Sansão força, ele diz assim, na primeira vez, Deus me deu força. Na segunda vez, eu e Deus somos fortes. Na terceira, eu sou poderoso. Né? Se Deus fizer de nós fortes, nós vamos ser ídolos, nós vamos ser onipotentes, nós vamos nos gloriar em nós mesmos e vamos deixar ele de lado. Se Deus desse toda a sabedoria que eu preciso, eu ia com essa sabedoria me virar e Deus... Então Deus não dá a sabedoria, Ele é a sabedoria. Provérbios 3, 5, 7. De forma que eu preciso dele dessa vez, Ele me dá dessa vez sabedoria para a situação. Pão de cada dia. Mas da próxima vez, a minha comunhão com Ele é tão preciosa que Ele não dá tudo de uma vez. Ele não é aquele que coloca 5 bilhões na tua conta. Ele dá os 550 do mercado desse mês e aí ele, semana que vem, entende como Deus faz? Por quê? Porque Ele quer andar conosco em todo o trajeto. Por isso, Ele é o pão nosso de cada dia. Para que nós venhamos andar com Ele, que é tão precioso, Ele se deleita. Provérbios 8 diz que Deus tem prazer, a sua delícia é andar conosco. Aqui o que nós vemos é que Deus não dá tudo de uma vez, mas Ele vai sendo fonte e nós canais. E outras pessoas também. Mas ninguém é em si mesmo sábio. Ninguém é sábio. Sábio é o Espírito Santo. Porque você pode ter conhecimento, mas há uma diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é um monte de informações acumuladas, mas sabedoria é, no meio de todas essas informações, saber qual é adequada para qual situação. Isso é só o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que sabe tudo e é humilde, como diz Tiago 5. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Mas eu não tenho falta de sabedoria. Todos nós temos, mas é difícil reconhecer. Portanto, o Senhor, Ele diz, não te estribes do teu entendimento, mas teme ao Senhor. Então, o temor do Senhor e a sabedoria andam juntos. Provérbios 1,7. Vemos aqui que eles não andam ansiosos pelo dia de amanhã. O pão de cada dia eu te dou hoje. E eles permitam-se ser enchidos continuamente do Espírito Santo. A sabedoria para essa situação, onde é que está, irmão? Em Deus. A força para eu lidar com a situação está em Deus. O dinheiro para me pagar minhas contas está em Deus. Ele pode usar quantos canais? Um monte de canais. Qual o canal que ele usou para dar dinheiro para Pedro? Um canal milagroso. Ele fez aparecer o dinheiro na boca de um peixe. É um milagre. Deus fez de forma milagrosa. Mas às vezes, como aconteceu com Jó, ele tocou nos familiares que o ajudaram. Aí são muitas situações. Deus sabe como fazer. Mas Ele é fonte. Então o avivamento mostra que nós não somos fonte. Nós somos canais. Fonte é só o Senhor. Uma vez um pastor, e a irmã conhece ele, a Viviane. Ele muito inteligente, o pastor é professor de teologia, cara assim, muito inteligente, mas ele torceu um versículo, e quando você torce um versículo, você cria uma doutrina, e essa doutrina cria uma concatenação que é um disparate. E ele pregando, ele falou assim, irmãos, o Senhor disse que do seu interior se fará uma fonte. Meu lá dos rios de água viva, João 7, 38, que diz que do seu interior se fará nele uma fonte. Ele, em vez de ele falar se fará nele uma fonte, ele pregou se fará dele uma fonte. Meu Deus, que coisa mais doida, mostrando que o cristão, ele é Deus, ele é fonte, ele é poderoso, ele é capaz. Uma pregação completamente diabólica. Mudou o nele, se fará nele, porque o Espírito Santo está em nós e flui através de nós, certo, irmão? Somos canais. Nele significa o Espírito Santo em nós, Cristo em nós, certo? Agora, dele significa que fez de mim uma fonte. Isso aí, uma letra, o N, você pôs o D.
Você criou uma doutrina diabólica e criou nas pessoas uma ideia de que elas podem se virar porque elas são fonte. Se fará dele uma fonte. Ele falou, vocês são fonte. Meu Deus do céu. Nós não somos fonte. Se você chegar no irmão e ver sabedoria na vida dele, não glorifique homens, não exalte homem, nem engrandeça homem. Ele não é fonte. Alguém está fluindo através dele. É o Espírito de Deus. Se alguém pôr a mão sobre você, se for curado, ele não é fonte, ele não é a origem daquilo ali. O Espírito operou através dele. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Nós não somos fonte, nós não temos essa sabedoria, nós não temos esse poder, nós não somos capazes. Nós somos vaso de barro, esse tesouro está operando através de nós, mas é Cristo. Se Cristo sair de nós, nós somos comuns como qualquer homem. Então, essa sabedoria que está em você, esse ânimo que está em você, essa bondade que está em você, esse fruto que está aparecendo e melhorando em você, cada vez mais alegria, mais paz, não é que você mudou, é que o Espírito Santo está fluindo mais através da sua vida, mas isso é fruto do Espírito, não é você. É aquele burrinho lá, né, no dia que Jesus foi passar para morrer na cruz. Aí colocaram ele em cima do jumentinho, colocaram um monte de coisa, e aí o jumentinho, e Jesus em cima do jumentinho, e o pessoal jogando flores e tal, e tapete. O jumentinho falou, olha, eu não sabia que eu era tão importante assim. Aí a mãe dele falou, não filho, você é apenas um jumentinho, é porque Jesus estava com você. Vai lá sozinho. Ele foi lá, tacaram pedras, sai jumento, tacaram pedras, expulsaram ele, porque ele estava sem Jesus. Quando ele foi com Jesus, ele foi honrado. Então nós com Jesus, nós somos honrados sim, mas se Jesus sai de nós, nós somos apenas um jumento. Pior que um jumento, porque o jumento não faz coisa que o ser humano faz, né, irmãos? Hoje o ser humano está mal, irmãos, mal mesmo, cada vez pior. Juízes capítulo 16, Juízes, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, 7º livro da Bíblia. Juízes capítulo 16, tá bom? Deixa aberto aí que eu vou ler mais alguns versículos. Queridos, você não é fonte, você é canal. Deus está melhorando você? Está, mas é a operação do Espírito. A Ele toda a glória e toda a honra. E quanto mais você dá glória para Ele, mais Ele flui. Só que aí as pessoas vão pensar que é você. Puxa, Viviane, como você é amorosa. Não, é Jesus em mim. Olha, Viviane, como você sabe, você tem resposta para tudo. Não. É Deus que está mostrando para mim, eu estou passando para você. Quando você atribuir a fonte, a glória devida, Deus continua operando. Mas a hora que você disser, pensando bem, eu sou o máximo, aí já era, aí cabote. Assim como o peixe só se conserva na geladeira em temperaturas bem baixas, a glória de Deus só habita no humilde. Quando o peixe ficar no sol, ele apodrece, né? Então a glória de Deus, se ficar soberbo, a glória de Deus vai embora, não fica, porque Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Então aquele que pensa que é grande, que pensa que é sábio, ele é louco. Porque a verdadeira sabedoria é saber que o único sábio é Deus. Nós não sabemos nada. Se Deus não falar, a gente está perdido. Se Deus não nos ajudar, a gente cai. Porque quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Quem nos sustentou até aqui foi o Senhor. Quem nos alimentou aqui foi o Senhor. Nós não somos capazes em nós mesmos. A nossa capacidade vem do Senhor. Ele é a fonte. Portanto, não é porque da vez passada você se livrou que agora você pode se livrar, porque ele da vez passada foi fonte e você foi canal. Agora você continua sendo canal. Eu contei para os irmãos que uma vez, há uns 20 anos atrás, a gente gravava as mensagens em fita cassete. Aí gravava assim, fazia tal, eu parava assim, aí virava a fita, continuava gravando. Acho que a Vivi era desse tempo, né, Vivi? Gravava as manhãs de jejum lá na fita cassete. Aí colocava o nome da fita cassete. Aí uma vez eu estava em casa, olhei assim, mas tinha uma pilha de fita cassete, tinha um monte assim, tinha uma caixa assim, que tinha umas 250 fitas. Falei, meu Deus, quanta mensagem que eu já preguei, olha só. Fui no outro dia lá, não saía nada. Peguei o microfone, olhei, não saía nada. Aí Deus falou, não foi você, fui eu. Falei, mesmo, não tenho nada com isso, não tenho nada com isso.
A gente pensa que é alguma coisa, irmãos. A Bíblia diz que alguém pensa que é alguma coisa, não é ninguém, é nada, é louco. Porque somos o que somos, porque Cristo está em nós. Entendeu? Então dê a Ele a glória devida. Toda melhoria na sua vida só existiu porque Ele veio habitar no teu coração. Porque antes de habitar, você lembra do que você era antes dele entrar na tua vida? Lembra de onde você caiu? De onde você foi tirado? Tem gente que não lembra. Ah, porque eu sou pastor, porque olha aqui o anel na minha mão, porque... Ah, vai tomar banho, vai. E tomar banho não é palavrão, pelo amor de Deus, né? Uma vez estava as irmãzinhas lá e falei assim, irmão, vai tomar banho. Eu falei, não, vai tomar banho. Juízes 16, versículo 17. E descobriu todo o coração e disse, nunca subiu navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse rapado, ir-se-ia de minha força e me enfraqueceria, seria como todos os demais homens. Versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm contra ti, sobre ti. E ele despertou do sono e disse, serei aí dessa vez como dantes, me livrarei, porque não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então ele teve por certo, viu uma luta, Sansão clamava, o Senhor livrava daquela vez. Tem aqueles filmes, irmão, que eles mostram aquele Sansão assim, bem fortão, assim, parecia um incrível Hulk, né? A força de Sansão não estava nos seus músculos, porque senão não iam pagar salário para perguntar até a sua força. Ué, nos músculos, o cara é um gigante, o cara é forte. Sansão não era forte, ele era um homem comum. Tanto que dessa vez ele não se livrou, senão ele se livrava. A força de Sansão não estava nos seus músculos. O Espírito do Senhor vinha sobre ele e dava a ele um desempenho extraordinário, que ele levantava um portão de ferro. Então não era que Sansão, esse filme de Sansão, né, que ele é um Arnoldo, né, um bem fortão, não é isso. Aqui Sansão clamava desta vez, o Senhor o livrava desta vez. Sansão clamava de novo, o Senhor o livrava de novo. O pão nosso de cada dia. Deus não fazia de Sansão forte. Deus era a força de Sansão. Deus não fez de Salomão sábio, Deus era a sabedoria de Salomão. Quando Salomão se afastou, ele começou a tomar ideias loucas e agiu de forma tola, que ele começou a ter 1000 mulheres e adorar os ídolos das suas mulheres. Diz os historiadores que ele é o fundador da maçonaria, entendeu? O que vemos é que não é Sansão forte. O Senhor o livrava dessa vez. Aí ele teve por certo, toda vez que eu clamo, o Senhor me livra. Perdeu o temor, perdeu o respeito, a reverência. Teve por certo o poder de Deus. Sabe quando você tem por certo? Você avacalha e diz, Deus está comigo, uma vez salvo, sempre salvo. Aquela doutrina OSAS, one time saved, always saved. É uma doutrina diabólica, porque gera pessoas acomodadas. Uma vez salvo, sempre salvo. Geram pessoas que dizem, Deus está comigo, não importa o que eu faço, Deus está comigo. E Deus é amor, Deus é bom, Deus salvou, está salvado para sempre. Mas não é assim, a Bíblia mostra que podemos perder a salvação, porque Deus não nos rejeita. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lanço fora, da minha mão ninguém arrebata nada. Mas Adão e Eva, quando escolheram sair por livre, espontânea vontade, então o relacionamento é assim, o marido nunca vai deixar a esposa, ele diz. Jesus disse que nunca vai nos deixar. Se você ir a ele, nunca vai deixar. Mas a esposa pode, depois de ter ido para o marido, virar as costas e decidir sair. É o que aconteceu com Adão e Eva. Deus não expulsou Adão e Eva, mas eles foram expulsos para isso porque eles escolheram sair de Deus. Então, existe a possibilidade de alguém ter recebido o Senhor, extinguir o Espírito depois? Existe a possibilidade. Existe a possibilidade de alguém ter o Espírito um dia e depois ter 7 demônios? Existe, a Bíblia mostra isso. Só um minutinho aí, tá? Então, amados irmãos, o que nós vemos é aqui em Juízes 6, 28, que mesmo depois de ter pecado, ele se arrependeu. E o Senhor o perdoou e o restaurou. Então nós temos que entender que muitas vezes nós pecamos, mas se nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica do pecado, porque ninguém acerta sempre. Eclesiastes 7:20 diz que ninguém acerta sempre o tempo todo. A vida cristã não é nós acertarmos sempre, nós queremos acertar, errar cada vez menos. É claro, nós não queremos errar, mas nós erramos, irmãos. Erramos até por pensamento, nós erramos. Então não é um desempenho perfeito que Deus está falando, mas o temor do Senhor. É o desejo de não errar, e se você errar, confessar imediatamente, chamando o pecado de pecado, e não ficar, Senhor, você sabe, não arrume desculpa o pecado, porque aí Deus não será contigo.
Olha só, em Juízes aqui 16, 28, ele depois de ter errado, ele clamou, dessa vez, Senhor, me livra, e o Senhor o livrou. Isso foi um simbolismo. Quando Sansão abriu os seus braços e o mundo inteiro caiu sobre ele, ele diz, morra eu e viva Israel, porque ali estavam todos os ídolos, caiu sobre ele. Jesus na cruz abriu seus braços e diz, caia sobre mim todo o pecado, toda doença, morra eu e viva a nação. Isso era um símbolo, Sansão aqui morrendo e caindo sobre ele tudo aquilo que estava contra a nação sobre ele, né? Então Sansão aqui é um tipo, né? Um símbolo do que Jesus seria no futuro. Tudo que você lê no Antigo Testamento você pode achar Jesus, e aqui nós podemos ver, no caso, esse ato de fé dele morrendo pela nação. Agora, o que vemos, meus amados irmãos, é que somos limpos e enchidos constantemente, não apenas limpos pelo sangue, mas enchidos pelo Espírito. Aí está o avivamento. O sangue nos limpa, mas não podemos nos contentar apenas com ser limpos. Nós precisamos também ser cheios. Porque em Mateus 12:44 diz que uma casa limpa, mas que não está cheia, vira 7 demônios. É perigoso. Senhor, tem misericórdia, faz de novo. Senhor, me perdoa, faz de novo. Ai, Senhor, que nem aquele irmão falou, tem de misericórdia, meu Deus. Mas como é que Deus vai ter misericórdia se não está arrependido? Irmão, a Provérbios 28:13 diz o quê? Provérbios 28:13 diz o quê? Que se você confessar com a intenção de abandonar, Deus vai ter misericórdia. Mas a gente confessa, irmão, por confessar. Confessa por confessar. Tem misericórdia, Senhor. Que nem a irmã falou assim, pastor, que Deus tem misericórdia, mas eu penso nisso mesmo. Ué, como é que Deus vai ter misericórdia? Nem se arrependeu, sabe? É um jargão, sabe? Tem misericórdia, mas aquela mulher não presta, devia morrer. Né? Tem misericórdia aí. Deus não vai ter misericórdia se não houver arrependimento sincero, mais a aplicação do sangue, com a intenção de abandonar aquele pecado. É claro, irmão, vou dar um exemplo. A pessoa bebe e cai embriagada. Ela chega na igreja, o processo de largar a embriaguez é um processo longo. Ela não vai chegar na igreja e virar anjo com a auréola e flutuar. Mas no momento em que ela ouve a mensagem e sabe que aqueles que se embriagam não herdarão o reino dos céus, e ela diz, Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor. A partir dali ela está perdoada e a responsabilidade é do Senhor tirá-la da bebida. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 11:31 diz que quando eu chamo o pecado de pecado, Deus não computa mais aquele pecado e ele ainda se torna responsável de me ajudar a sair daquele pecado. Em Romanos 3:28 e Romanos 4:5 diz que o meu desempenho não é computado quando eu confio em Cristo. Aquele desempenho confessado não atrapalha nem a salvação nem as bênçãos. Agora, o que é arrependimento sincero? É isso aí. É quando eu quero apenas não ser limpo apenas, Rosa. Eu quero ser cheio. Porque se eu estou numa esfera de fique irritado, peço perdão. Fique irritado, peço perdão. Fique irritado. Isso é pouco, sabe por quê? Porque é perigoso. Deus limpa, eu sujo. Deus limpa, eu sujo. É aquela história da porca que volta para a lama. Você lava a porquinha, põe um perfume francês, um laçarote de seda, ela vê a lama, a natureza dela, né? Então, a graça não é apenas perdão, mas é poder para ter nojo e renunciar ao pecado. Nós temos que aproveitar toda a graça, nós temos duplo pagamento pelo pecado. Então Jesus não morreu apenas para eu ser perdoado, mas Ele me deu poder para eu renunciar ao pecado. Isso aí é muito importante compreender a graça completa. É o que diz Romanos 5,17. Você vai reinar como reis nessa vida se você tomar a graça completa. Então muitos se contentam apenas em ter uma casa limpa, mas eles não dizem, Senhor, além do teu perdão, me ajuda a ter nojo, me ajuda a parar com isso, me ajuda a largar isso. Quer dizer, você, diz Tiago 4,2, vocês não têm porque não sabem pedir, não pedem. Então a pessoa diz, me perdoa, Senhor. Pô, você pediu perdão, mas parou aí. Senhor, além do teu perdão, me ajude eu parar com isso, me ajude, mude meu coração, me dá nojo do pecado. Senhor, me ajude eu mudar meu pensamento em relação a isso. Metanoia, me ajude eu mudar a minha mente em relação a isso. É muito perigoso ficar no meio do caminhão morno. Nem é mundano e nem é cristão, é morno. Ele está um pé numa canoa, outro pé na outra canoa, não sabe o que quer. Nós temos que ser de Deus, espírito, alma e corpo. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. A graça conservará puro o nosso espírito, alma e corpo para a volta do Senhor Jesus.
O que vemos então, meus amados irmãos, é que o Senhor tem, pelo sangue de Jesus, passo a passo, purificação, e o Espírito Santo tem avivamento, fortalecimento, nutrição. Portanto, naquilo que você está falhando, a Bíblia diz em 1 João 9, se você confessar, Deus te perdoa. 1 João 9 diz isso aí. Só que não pare no perdão. Não se contente com o perdão. Queira largar o pecado. Né? Aquela coisa lá, né, Eurides? O homem roubou 6 fenos do vizinho. Aí ele foi orar e diz, Deus me perdoa, que eu roubei 6 fenos do meu vizinho. Deus, anota aí 7, que amanhã eu vou pegar um feno lá, né? Então, conforme você vai contemplando, você vai sendo transformado. Quando você não apenas quer o perdão, mas você quer a semelhança, a imagem de semelhança devolvida. Em Hebreus 4:2, quer misturar essa palavra com fé. Isso vai produzir mudança. Então você ouve e não apenas deseja o perdão, você deseja parar com aquilo. Quero ser parecido com Cristo. Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando para nos fazer semelhante a Cristo. Pega por gentileza Atos capítulo 2, versículo 2. Nós podemos ver então que o avivamento, ele vem da morte de Cristo, mas também vem do derramar do Espírito Santo, isto é, em Cristo no Espírito. Amém, amados? Servindo a Deus para a glória de Deus. O avivamento espiritual, que é o tema que nós iniciamos hoje, fala, meus amados irmãos, que o que nós dizemos agora há pouco, missionária Rosana, Efésios 5:18, no original grego, permitam-se continuamente ser enchidos, e enchidos novamente, e enchidos novamente, como a respiração. Então, isto é, o Espírito Santo tem obras contínuas em nossa vida, para devolver a imagem e semelhança perdida que o homem ficou deformado na queda. Atos 2:2 diz, e de repente, e o de repente pode ser hoje, né? Amém, amados? O de repente de Deus pode ser hoje, que você vai ser daqui curado, amém? E de repente, meus amados irmãos, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, nunca tinha acontecido isso antes. Jesus disse, o Espírito que está com vocês, vai estar em vocês. Nunca o Espírito estava dentro do homem. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre, porque o homem estava contaminado por causa da queda, estava contaminado. Então a questão do pecado não é só Deus fazer isso, agora só está perdoado. Precisava Jesus derramar o seu sangue e purificar o homem. Quando ele purificou o homem, o Espírito Santo entrou no homem. Porque desde Adão até Jesus, o homem estava contaminado. Então o Espírito Santo vinha sobre um profeta, vinha sobre um rei, mas nunca ele entrou dentro. Então Jesus disse, olha, quando eu morrer na cruz e derramar meu sangue, aí o Espírito Santo que está com vocês, vai estar dentro de vocês. Portanto, a dispensação com vocês, Emanuel, passou, e agora vem a dispensação de Cristo em nós, dentro de nós. E isso aconteceu, e nós precisamos compreender como isso funciona. Amados, o Espírito, João 14:7, que está com vocês, estará em vocês. Ele está falando de uma dispensação, né, Humberto? Para outra dispensação. A dispensação de Cristo conosco, para a dispensação de Cristo em nós. E quantos que estão na dispensação de Cristo conosco? Toque no manto, leve essa pedra, e aí volta lá para o Antigo Testamento, faça esse sacrifício, volta lá para o Antigo Testamento. Então, nem é Cristo conosco, é Cristo prometido. Já volta lá, são 3 dispensações, né? Volta lá para a dispensação do Pai, lá do Antigo Testamento. Outros estão Cristo conosco, né? Irmão, Cristo está aqui no nosso meio, toque na hora, tá? Como se Jesus estivesse fora. E a dispensação que é tremenda, irmãos, que é um mistério, que é Cristo em nós. Essa dispensação, poucos pastores têm revelação disso aí, de levar um povo à santificação, porque nós somos canais, Ele é fonte, Ele habita em nós, para que nós sejamos o templo do Senhor. Isso é uma coisa extraordinária. Então nós podemos ver que em Atos 2:2, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas em Atos 4:8, eles foram cheios do Espírito Santo. Ué, para que encher do Espírito Santo quem está cheio do Espírito Santo? Você está vendo, irmãos? Você está vendo? Em Atos 2:2 eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4:8 eles estavam cheios do Espírito Santo. Agora veja, Atos 4:31.
Eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:33, eles estavam agora sob o efeito de estar cheios do Espírito Santo. Atos 4:33. Atos 6:3. Interessante, Humberto, que em Atos 6:3 diz que chame o homem cheio do Espírito Santo. Atos 6:3. Homem cheio do Espírito Santo. E aí eles põem a mão sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ué, mas pode uma coisa dessa, meu irmão? Versículo 6. E apresentaram os apóstolos, eles se impondo as mãos. E aí eles foram enviados cheios do Espírito Santo. Então, permitam-se ser enchidos continuamente do Espírito Santo. Agora, uma coisa, irmãos. Muitas pessoas falam de coisas sem compreender com profundidade. A pior coisa, irmão, não pegue com tua sabedoria. Não fale daquilo que você não sabe com propriedade, que você passa feio. Sabe quando você não sabe de um assunto e você quer falar daquele assunto e você não conhece bem aquele assunto, mas você é uma pessoa inteligente, você queima a tua fita, irmão. Não tente ser sábio naquilo que você não é sábio. E muitos, Humberto, citam Atos 2, dizendo, não, meus irmãos, ali não é isso que está na igreja não, de oração em línguas, não. Ali eles falaram a língua das nações para evangelismo, é aprender línguas da onde você é enviado, são línguas dessa terra. Você pode ver aqui em Atos 2 que eles falavam e as pessoas entendiam o que estava sendo falado. Foi um poder de Deus, assim como em Babel, Deus separou as línguas. Aqui em Pentecostes, Deus uniu as línguas e eles estavam falando nas línguas das nações, estavam evangelizando, eles estavam pregando ali nas línguas dos países, não estavam orando em mistério. Esta é uma das manifestações de línguas, não é toda a manifestação de língua. Línguas mais interpretação são dois dons. Existe o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Você junta línguas com interpretação, isso vira profecia. Quando Deus está falando com a igreja, ele fala em línguas, interpreta e fala com a igreja. Céu falando com a terra. Deus quer falar com a Elenir. Aí a pessoa ora em línguas, interpreta e diz, minha serva, tal. Isto é o que estava acontecendo aqui. Deus falando com a igreja. Isso tem interpretação. Mas em 1 Coríntios 14, versículo 3 e 4, diz que quando eu falo com Deus em mistério, não há interpretação. É edificação da igreja. Então, esta é uma das manifestações de línguas, mas não a única, porque existe variedade de línguas. E aí a pessoa diz, esses pentecostais ficam falando em línguas, é demônio. Porque lá em Atos 2, mas Atos 2 é um evento profético, onde as línguas começaram para falar com a igreja. Não era edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4 fala de outras línguas, fala em mistério com Deus, não é fala com a igreja. Quando a língua é Deus falando com a igreja, tem interpretação, mas quando é o Espírito gemendo, Romanos 8, com gemidos inexprimíveis, o segundo membro da Trindade, o Espírito Santo, falando com o Pai, ali não há interpretação, a mente não entende, é mistério. Portanto, as pessoas acabam indo contra a oração em línguas, sendo que a Bíblia diz, não proibais falar em línguas. E a Bíblia foi escrita, metade do Novo Testamento, por alguém que orava em línguas. A Bíblia foi escrita por Paulo, que foi arrebatado. Tem gente que fala contra arrebatamento, caiu na unção. Pedro lá, caiu na unção, lá quando estava jejuando. João na ilha de Patmos. A Bíblia foi escrita por homens que foram arrebatados e oravam em línguas. Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles tiveram visões, arrebatamentos e oravam em línguas. Então, se você tira esse aspecto, você cria uma religião humana, intelectual, que faz sentido, mas as coisas de Deus não é humana, intelectual, ela é espiritual, ela é mistério. O que precisamos ver então é que há uma diferença entre Espírito Santo e poder. Embora o Espírito Santo é poderoso, mas são coisas separadas e distintas. Há uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Muitas pessoas receberam o Espírito e são carnais. Têm o Espírito, mas andam segundo a carne. Receberam o Senhor, sufocam o Senhor, entristecem o Senhor e andam na mente. Então, há uma diferença entre receber o Senhor e andar no Espírito. Em João 20, versículo 22, Jesus soprou sobre eles e diz, recebam o Espírito. Porque o homem morreu, Viviane.
Quando Deus criou o homem, Deus soprou sobre ele o espírito de vida. Mas quando Adão e Eva morreram, eles não morreram fisicamente, eles continuaram existindo mais anos. Nem a alma, eles continuaram tendo emoções. Ele morreu espiritualmente. Aquela parte que tem fome e sede de Deus, da palavra de Deus, morreu, Humberto, morreu. O homem morreu espiritualmente. Agora Jesus vem, sopra sobre eles. Eles revivem espiritualmente e eles oram uns 50 dias, aí vem o Pentecostes. Um povo que estava tímido, escondido, com medo de ser morto, Rosana. Agora, no meio das pessoas, não importa viver por Cristo, importa falar por Cristo. Eles não tinham mais medo. Agora eles tinham coragem, ânimo para orar. Porque diz o que Gálatas 4:6. O Espírito Santo entra em mim, em você, e coloca um gemido. Abba, Pai. Antes do Espírito Santo entrar em mim, eu não queria estar aqui na igreja. Eu não estaria aqui agora. Se eu fosse carnal, eu não estaria aqui agora, um dia gostoso, tão frio, a cobertinha, centopedes, só hoje fica. Então, quer dizer, o Espírito gera em nós fome e sede, e bem-aventurado aquele que tem fome e sede. Da Bíblia, de estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, de ouvir o áudio, de estar orando, de estar se arrependendo, porque as virgens que estavam cheias de azeite, quando Jesus veio, subiram. Estavam com as vestes limpas, mas não só as vestes limpas. As outras também estavam com vestes limpas, Rosana. Também somos gospel. As outras estavam com vestes limpas, estavam ou não estavam? O que se faltou? Qual a diferença entre as duas? As duas tinham vestes limpas, mas uma tinha azeite, unção, avivamento, fogo. Olha a diferença. Todas as duas estavam com vestes limpas. A Bíblia diz, casa limpa, mas vazia. Vem 7. Quanta gente aí que foi limpo e hoje tem 7. E tá, irmãos, o envelope, o anjo me falou que o envelope... Irmão, tem 7 ali. Você vai na igreja esperando que Deus fala, lá está no púlpito Beelzebul. Não são todas, é claro. Deus dá o discernimento do Espírito. Tem muita gente de Deus que faz isso por inocência. Eu não digo para você que não deva fazer envelope na sua igreja nem campanha, não digo não. Eu aconselho que não faça, mas você é livre, a igreja é sua, faça como você quiser. Agora, como a Gerados não é nossa, né, Gerados? Somos só mordomo, né? Aí Deus tem dito que não faça, né? Então, é importante vermos que em João 20, Jesus sopra sobre eles, vem o Espírito, mas em Atos 2 vem o poder. São eventos separados, irmãos. Disse que quem já recebeu Jesus, já recebeu tudo. Não, irmãos, depois que recebeu Jesus, você pode ser cheio do Espírito Santo. São eventos separados. A Bíblia mostra que são eventos separados e complementares. Quem recebeu o Espírito vai agora se consagrar, orar e jejuar para ser cheio do Espírito. São dois eventos separados. Veja Atos 10:38. Jesus foi cheio do Espírito e de poder. Atos 10:38. Vamos ver um exemplo como é que Jesus foi cheio de Espírito e de poder. Abra sua Bíblia em Lucas 4, versículo 1 e 14. Lucas 4, versículo 1 e 14. São eventos separados e distintos. Sabe, se você tirar isso da igreja, irmão, você tira isso da igreja, eu já recebi Jesus, já tenho tudo o que eu preciso. Aí tem aqueles membrozinho, tudo, né? Carnal, por quê? Porque recebeu o Espírito e parou aí. Lucas 4:1, o que diz? Lucas, Jesus cheio do Espírito, certo? Jesus cheio do Espírito. Agora veja o 14. Ele foi para o deserto cheio do Espírito, Selma. Ele foi para a consagração cheio do Espírito. E como é que ele voltou? Cheio do poder do Espírito. Olha o 14. Jesus voltou cheio da virtude, do poder, da unção. Ele foi cheio ele foi lá para o deserto, começou a consagração dele, a oração, o jejum. Ele começou cheio do Espírito, mas ele terminou cheio do poder do Espírito. São eventos separados. Em João 20 eles foram cheios do Espírito, mas em Atos 2 eles foram cheios do poder do Espírito. O Espírito é para salvação, o poder é para ministério. Tanto que Jesus diz, vocês não têm ministério enquanto vocês não foram cheios do poder do Espírito. Lucas 24. Mesmo tendo o Espírito, você só pode ter ministério sendo cheio do Espírito, porque senão você vai continuar na carne. Quando você fica cheio de Espírito, você começa a ser guiado pelo Espírito, porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser guiado pelo Espírito. Tem gente que tem o Espírito, mas é guiado pela sua mente, pelas suas opiniões, pelo seu achismo. Eu acho, na minha opinião, eu penso assim, olha, né? Agora você é cheio do poder, o Espírito te governa, te guia e fala com você. Romanos 8,14 diz que eles são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus.
Portanto, a presença vem para nos encher de poder. Vamos ver isso na Bíblia? São eventos separados. A presença salva e o poder para o ministério. Veja, quero ver aqui, queridos, só um pouquinho. Lucas 5, 16 e 17. Lucas 5, 16 e 17. O que Jesus fez? Passou a noite inteira em oração. Certo, irmãos? Lucas 5, 16. Ele ficou ali orando. O que aconteceu no 17, Rosana? Ele chegou no meio do povo, estava cheio do poder e os sinais aconteciam, milagres, maravilhas. Ali, ó, Sandra. No 16 ele se separa, vai orar, vai jejuar. No 17 ele desce o monte e o poder de Deus, a virtude de Deus estava com ele para curar enfermos, de forma que os demônios caíam urrando e as pessoas eram curadas. Como é que Jesus chamou aqueles que não curavam enfermos e não expulsavam demônio? Gente incrédula, perversa. Ele chama de incrédulo aquele que tem o espírito e não expulsa demônios e não cura enfermos. Porque ele diz: ide curar enfermos, expulsar demônios. Põe a mão sobre as pessoas, elas falarão em língua celestial. Foi o que ele falou ou não falou? Agora imagine, irmão, você fazer uma faculdade, tá? Uma faculdade de engenharia e não construir um prédio. Imagine você fazer um curso, né? De fazer bolo e não fazer um bolo. Ué. Quando eu estava fazendo curso lá, em vez dela me ensinar a fazer bolo, sabe? Ela me ensinava como fazer crochê. Ué, mas era aula de bolo ou de crochê? A pessoa vai para a igreja, ela aprende tudo, menos o quê? Curar enfermos, expulsar demônios, pôr a mão sobre as pessoas, ser cheio de Espírito Santo. Quer dizer, fez tudo menos o que o Senhor mandou. Diz que uma vez um homem contratou uma pessoa para pintar o muro. Pintar o muro de lado a lado. E quando chegou, a grama estava cortada, a louça estava lavada. Ele falou assim: não mandei você lavar a louça, nem você cortar a grama, mandei você pintar o muro. As pessoas, mas olha como a louça está brilhando. Eu não mandei você lavar a louça, mandei você pintar o muro. O Senhor diz: ide, curar enfermos, expulsar demônios. Põe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo. Ah, Senhor, mas eu tenho uma quermesse, eu tenho um bazar. Ah, Senhor, mas a gente fez aqui um retiro de MMA para os jovens e tal. Ei, eu não mandei você fazer isso. Não, mas eu sou atleta de Cristo, eu jogo MMA e depois eu levanto a camiseta e diz que foi Cristo que mandou tirar sangue da cara dele. Não, mas eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei. Atleta de Cristo é quem cura enfermos, expulsa demônios, consola os tristes, visita a viúva e o órfão, e leva os pecadores ao arrependimento e leva os cristãos à maturidade, à santificação. É isso que eu mandei fazer, é com isso que está envolvido. Não, mas é que eu pensei assim, eu podia, para Cristo, né, para ganhar as drag queen, eu pus silicone, eu estou no meio deles agora, eu sou drag queen de Jesus. Ué, mas Deus não mandou fazer isso. Deus não mandou. Pecado não é só você fazer o que Deus não mandou. É fazer aquilo que Deus... É não fazer aquilo que Deus mandou. É duas coisas. Pecado não é só você não fazer o que Deus mandou. É fazer o que Deus não mandou. Se eu fizer um bazar aqui para ajudar os pobres, Deus não mandou fazer bazar. Isso é pecado. Entendeu? Pecado não é só eu fazer coisas que Deus diz: não faça, não faça. Aí eu faço. Não, é eu inventar coisa que Deus não mandou. Fazer o culto do sorvete para ganhar as pessoas do bairro. Deus não mandou fazer culto do sorvete. Ele mandou pregue o arrependimento, a santificação. Se acorda, ninguém virá o Senhor. Porque se eles vierem pelo sorvete, quando acabar o sorvete, eles vão embora. Se eu fazer a noite do reggae, quem gosta de reggae vai aparecer um monte de reggae. Tudo Rastafari, lotou a igreja. Acabou o reggae, vai todo mundo embora. Porque eles vieram por causa do reggae, não vieram por causa de Jesus. Aí com a isca que eu usar, eu tenho que ficar jogando aquela isca o tempo todo. Com a isca eu ganhar, a isca que eu vou usar. Vai manter. A hora que acabar aquela isca vai embora, porque eles vieram por causa do reggae. Mas é o reggae gospel, pastor. Não. O Senhor mandou pregar o arrependimento. Então nós precisamos não inventar moda. Porque Deus disse assim: vá lá, Moisés, inspeciona. Aí ele viu as medidas, se tudo está conforme eu mandei, agora vai lá e unge. Deus não unge ideia, criatividade. Ele unge o que ele mandou fazer. O que ele mandou fazer, ele unge. Faça o que ele mandou, ele vai ungir. Agora, em vez de estou com a criatividade aqui, sabe? Estou pensando uma coisa assim, para me ganhar almas aqui na comunidade. Você está vendo o que está acontecendo essa semana aqui com pessoas que estavam tendo criatividade para ganhar almas? O que está acontecendo na internet aí? Você está vendo? Inventou um monte de coisa que Deus não mandou e agora está lá tudo empipinado, até o pescoço, porque Deus não mandou fazer e foi fazer. Então, tomar muito cuidado, porque aí cada criança é 2.000 que ganha pela ONG. Cada criança é 2.000. Agora imagine você ter 50 crianças. Só de crianças, fora a ajuda do governo, é 100.000. Agora mais as ONGs, e mais não sei o que lá, mais os eventos. Irmão, você está
Bonado. Vamos continuar aqui. Já estamos quase acabando, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2 e 6, por favor. Não invente moda. Faça o que Deus te manda fazer, só isso. Pronto, tá bom. Eu estou contra quem adota criança? Claro que não, eu sou a favor, irmãos. Quantas crianças sofrendo? Eu sou a favor de adotar criança. Mas quando dá errado, é porque Deus não está naquilo. Porque o que é de Deus, Ele protege a pessoa. Não estou julgando as pessoas, porque eu não sei quem sou eu para julgar. Quem sou eu para saber o coração das pessoas? Mas a Bíblia é a Bíblia, né, Rosana? O que Deus mandou fazer, faça o que Deus mandou. Aí começa a se meter com política, Deus não mandou. Aí começa a se meter com, sei lá o que, Deus não mandou. Aí começa a inventar um monte de coisa. Aí vai dar problema, irmão. Mas fica na simplicidade do Evangelho, se você morrer, você morre pela coisa certa, né? Atos 19, 2. Recebestes já o Espírito Santo, quando creste, disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 6. E impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Eles ouviram pregação, creram em Cristo, se batizaram nas águas, mas eles não sabiam do Espírito Santo. E aí foi um evento separado e sequente. Presença e poder, eventos separados. Você tem a presença, mas você pode ser cheio do poder. Algo que você pode buscar. Para concluir, Atos 8, tá? São eventos separados e complementares. Eu sei que um calvinista que ouvir essa mensagem vai dizer, heresia! Tudo bem, é um direito teu, pensar diferente. Se eu estou errado, ore por mim então, para que Deus me converta. Estou só lendo o versículo, não foi eu que escrevi. Atos 8, 13 ao 17, eu vou ler aí, tá bom? Aí nós vamos orar, tá? Atos 8, 13 até o 17. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra do Senhor, né, a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Agora te diga, irmão, como é que Simão viu que eles receberam o Espírito Santo? Se o Espírito Santo é uma pessoa, entra quietinho, manso, não é, irmão? Como é que ele viu? Pela oração em línguas alto, aqui. Eles já tinham recebido, já tinham se batizado nas águas, Roberto. Mas foi só quando impuseram as mãos que eles falaram em línguas, que Simão viu, olha, está cheio de Espírito. Há uma diferença. Há uma diferença entre você recebo Jesus no meu coração, a presença certa, e você cheio de Espírito Santo e orar em línguas, e todo mundo vai, olha, está cheio de Espírito Santo, olha, está cheio de Espírito Santo. Há uma diferença. Portanto, nesse tema avivamento, que nós estamos começando hoje, nós vamos falar mais sobre isso, sobre como podemos ser cheios do Espírito Santo, já tendo a presença do Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus.